Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o papel do Ministério Público no processo eleitoral. E para conversar sobre isso, o meu convidado de hoje é o promotor de Justiça de Santo Inês, Pablo Bogeia Pereira Santos, que está aqui como promotor eleitoral auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. O senhor é promotor de justiça, ótimo, mas o senhor está agora como promotor eleitoral auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral. Qual seria exatamente a sua função dentro desse processo eleitoral agora, promotor? Olha, tendo em consideração que o Ministério Público Eleitoral, ele é formado da conjugação de esforços de atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, eu faço essa interlocução entre os Ministérios Públicos, auxiliando o Procurador Regional Eleitoral, que é o chefe do Ministério Público Eleitoral nos estados, a fazer a coordenação dos trabalhos dos promotores eleitorais. Certo. E qual seria o papel do Ministério Público nesse processo eleitoral todo? Olha, isso depende muito a cada eleição, se é uma eleição geral, se é uma eleição municipal. No caso de 2014, em que temos uma eleição geral, todas as questões afetas a registro de candidatura, tudo isso é passado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral e, por via de consequência, o Ministério Público Eleitoral, nessa hipótese, é representado pelo Procurador Regional Eleitoral. Agora, quando nós falamos a respeito de atuação nas zonas eleitorais, nos municípios, mesmo numa eleição como 2014, em que vamos eleger presidente da República e senadores, deputados, nós temos o papel do promotor eleitoral também com muita relevância, tendo em consideração que o promotor é quem faz a fiscalização na sua zona de atuação, na sua zona eleitoral. Ele que faz a fiscalização da propaganda quanto à sua regularidade ou não. O promotor é quem faz a verificação de possíveis atos de conduta vedada, de da possível ocorrência de captação ilícita de sufrágio, de corrupção eleitoral, que é a natureza criminal da mesma conduta, da captação de sufrágio. Então nós temos aí o promotor eleitoral trabalhando de uma forma muito ativa também, mesmo numa eleição geral. Pois é, porque mesmo sendo esta uma eleição geral, quando a gente imagina que nos municípios a situação seja um pouco mais tranquila, porque essa paixão acontece mais quando é uma eleição municipal, que fica todo mundo muito envolvido com todo aquele processo, isso não significa que o promotor eleitoral não tenha trabalho, que ele vai ficar lá de braços cruzados, não. Com certeza ele vai ter alguma atribuição. Certamente. Tanto que nós temos, nas eleições gerais, é formada uma comissão para tratar das questões afetas à propaganda eleitoral e às representações da lei das eleições, que é a Lei 9.504. Essa comissão é formada pelos procuradores da República também, que são chamados procuradores eleitorais auxiliares, mas que vão trabalhar especificamente com essa matéria. Mas, como eu falei há pouco, nas zonas isso não acontece. Nas zonas esse papel é exercido exclusivamente pelo promotor eleitoral. Daí porque nós temos já em 2014 notícias da atuação muito positiva desses promotores em suas zonas eleitorais, em que eles fazem a notificação do candidato, para o candidato regularizar a sua propaganda. Então nós estamos tendo uma correspondência muito boa, na verdade, como sempre aconteceu, dos promotores eleitorais em suas zonas. E a interação com a sociedade, promotor? Quer dizer, as pessoas podem de alguma forma fazer denúncias de irregularidade? Qualquer eleitor mais atento que observou uma coisa que, segundo ele, não está de acordo com as normas eleitorais, pode fazer denúncia ao Ministério Público? Certamente. E há vários canais dos quais o eleitor, o cidadão, pode se valer para poder fazer essas denúncias. O primeiro deles, o mais simples, é comparecer perante o promotor de justiça da sua comarca, conversar com ele, relatar os fatos. O promotor vai tomar as providências necessárias. Numa eleição como 2014, se for algo referente à propaganda, ele mesmo já pode tomar a iniciativa da resolução do problema. Se for algo referente à conduta vedada ou coisas dessa natureza, então ele vai reportar o fato ao Procurador Regional Eleitoral, que aí sim tomará as providências. Uma outra via de acesso do eleitor pode ser o DISC denúncia, que é feito, na verdade a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral recebe esse tipo de ocorrência, a ouvidoria do Ministério Público também recebe esse tipo de ocorrência, a associação do Ministério Público também tem um canal que foi desenvolvido para isso,
né, através de um e-mail institucional. Então nós temos hoje, o eleitor tem diversos instrumentos dos quais pode se valer para poder trazer ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral a ocorrência de qualquer irregularidade. Então, na verdade, o papel do promotor só termina quando termina o processo eleitoral todinho. Você falou bem, quando termina o processo eleitoral todinho, não quando termina a votação. Não, porque o processo eleitoral não termina na votação, né? Termina sempre bem depois. Para a gente, eleitor termina na votação, né? Termina na votação. Aí a gente fica só esperando comemorar a vitória ou não. Ou não. Ok, promotor de Justiça de Santa Inês, Pablo Borgia Pereira Santos, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau e até a próxima edição do TV Ampem, consolidando conquistas e ampliando vitórias.